Mano, o que você faria se ficasse preso no seu próprio jogo? É mais ou menos assim que acontece nesse anime de hoje. O anime começa mostrando nosso protagonista falando que não acredita que se dedicou 15 anos no seu jogo. Ele se despede do seu personagem, Senhor Demônio do Grande Império. Quando da meia-noite ele fecha seu jogo, mas do nada uma voz começa a falar com ele. Quando ele se dá conta, percebe que ele está em um lugar totalmente diferente e também que virou o personagem do seu jogo, o Senhor Demônio. Ele fala que não tem como ficar preso em um jogo, então tenta usar os privilégios de administrador. E acaba percebendo que aquele mundo não era do jogo dele. Ele encontra uma garota aparentemente exausta. Ela fala para o prota sair de lá porque era perigoso. Quando do nada aparece um monstro, ele leva um golpe mas logo se regenera e acaba com ele em um piscar de olhos. Ele fala que conhece o sistema do jogo de trás para frente mas não se lembra de ter criado o monstro e nem a garota. Ela fica assustada falando para o prota não comer ela, que ela nem tinha o gosto bom. Ele conversa e ela acaba se acalmando. A garota explica que aquele lugar é o reino da Santa Luz, e todos veneram o querubim, e que aquele monstro foi selado pelo grande querubim no passado. O prota fala para ela se limpar. Enquanto ela está no lago, o prota tenta usar alguns privilégios de administrador. Ela fica com um pouco de receio achando que ele quer que ela se limpe para ele comer ela. Quando ela termina, explica que aquele monstro era muito perigoso. O prota pergunta se ela sabe onde ele ficava para tentar ganhar uns pontos de habilidade. Ele percebe que a garota tem uma cicatriz grande na perna e que ela está mancando, então ele leva de cavalinho. Ela explica que ele não ia querer alguém imunda como ela encostando nele, porque era indesejada na aldeia e colocaram ela para fazer os serviços sanitários de lá. Ele fala que é um trabalho muito importante e então pega ela. No caminho ele descobre que seus idiomas são os mesmos, até as escritas. Chegando lá ele entra em uma caverna sozinho e encontra uma pessoa chamada o Ídolo. Ela explica algumas coisas e o porquê dele estar naquele mundo, e como presente de ser a última pessoa que visita ela, dá um anel para ele. Então eles vão para a aldeia da garota e ela explica que lá estão com dificuldades por conta da maldição daquele monstro. Quando chegam lá o prota se esconde. A garota é surpreendida por alguns molequeques moradores de lá. Eles desmerecem a garota, então o prota acaba se irritando um pouco e taca fogo em uma das casas. Então eles saem de lá juntos. No final de outro dia o prota constrói uma base do seu jogo antigo para eles ficarem à noite. Enquanto a garota toma banho ele fica pensando em como ele pode voltar para seu mundo. Quando chega outro dia, enquanto estão andando, eles são atacados por um grupo chamado os Toupeiras, até que uma das 3 santas aparece e espanta o grupo com magia. E uma delas acaba acertando o prota. Ela se apresenta como Luna Elega. Ela manda os guardas prendê-lo mas não consegue. Então o prota um pouco bravo aplica uma punição na santa. Depois ele pega o dinheiro dela e saem tranquilamente em direção a um reino. Lá eles aproveitam comprando comida com seu dinheiro conquistado entre aspas. Ele chega em uma hospedagem e escolhe o melhor quarto. Depois eles saem para comprar roupas para a garota e jantar sempre deixando aquela gorjeta bem gordinha. Até que a santa aparece no restaurante e começa a reclamar. Então ele chama a santa para comer e eles ficam o resto do jantar lá. Até que ela aparece no seu quarto falando que não tem onde ficar já que ele pegou o dinheiro dela. O prota devolve o dinheiro para ela, então ela passa a noite lá. No outro dia ele chega em uma loja querendo vender um copo diferente que ele fez. Ele estava querendo fazer acordos com o dono da loja. Logo depois a segunda santa mais velha aparece em frente à hospedagem do prota. Ele observa de canto o que está acontecendo. A outra irmã Fifa dando um esporro na Luna. Até que aparecem os discípulos do demônio. Eles lutam enquanto o prota só observa até que um capanga solta uma escuridão que faz todos perderem as forças. O prota acaba virando outro personagem, que ele é incapaz de controlar. Ele se chama Zero. Ele luta contra os capangas usando várias técnicas diferentes. Ele espanta todos facilmente com suas habilidades. A segunda irmã acaba ficando um pouco chonada nele. Depois ele sai de lá e volta a seu personagem. O prota fica um pouco envergonhado com o que o Zero falou para a segunda princesa. Algumas pessoas veem cartazes de procurado com a foto do prota. Aparentemente ele estava sendo caçado, mas já adianto que não acontece nada desse tipo por enquanto. Os 3 partem para outro reino de carruagem junto com a Luna, até que de repente ele vê 2 pessoas correndo de lobos do deserto.
e ele derrota os lobos como se fosse nada. Mais tarde eles param para descansar e construir sua base. Ele invoca uma médica do seu jogo antigo para ajudar ele. Depois ele explica tudo o que está acontecendo. Ela cura a perna da Ako como se não fosse nada para ela, provando suas habilidades. Depois os dois vão andar para ela se acostumar novamente com sua perna curada. Em outro dia eles chegam na aldeia da Luna. Ele planeja abrir um espaço de águas termais e um hospital para levantar aquela aldeia. Lá estão passando por uma seca. O poço não tinha nenhuma água, então o prota dá um jeito e usa um item que ele tinha guardado, e também cria um fertilizante para ajudar nas plantações. Os boatos do que está acontecendo chegam a uma reunião junto com a primeira irmã santa. Eles discutem se dá para confiar nele ou não. O nosso protagonista já tá tocando o terror por aí. Lembrando que fiz um resumão dos 5 primeiros episódios. Não coloquei tudo o que acontece para não dar muitos spoilers e não perder a graça. Todos os detalhes estarão na descrição do vídeo. Me ajude se inscrevendo no canal e deixando o like, isso me motiva bastante. E comente qual o próximo anime que vocês querem ver.